Certo, pessoal? Vamos continuar então a nossa aula. Vamos falar agora mais um pouco sobre a administração direta. No bloco passado tivemos uma visão geral aqui do nosso mapa. Agora vamos lá. O que nós temos na administração direta? Nós temos órgãos. Órgãos são sem personalidade jurídica. O que eu preciso saber para a prova da FEPESE? Que ela vai dar como sinônimo de órgão as secretarias. Tá? E a FEPESE vai dizer o seguinte, preste atenção agora, quero ver quem está acordado, quem está dormindo. Os órgãos da administração, as secretarias de Estado da administração pública estadual fazem parte da administração indireta. Certo ou errado? Errado, é aí que ela vai fazer a questão de prova. Ela vai dizer que os órgãos fazem parte da administração indireta. Não. Ah, professor, mas tu diz que pode, mas não é a regra. Então, não vai sempre pela regra geral. Para cobrar exceção, tem que dizer que aquilo é uma exceção. Senão é sempre regra geral. Vamos lá, então. Na administração direta, eu tenho um conjunto de órgãos que fazem parte. Exemplo, Secretaria de Saúde, Educação, Transporte, Infraestrutura, ok? Beleza. Lembrando que a administração pode ser centralizada ou desconcentrada. Tá? Lembrando que aqui sempre existe uma só pessoa e aqui existe hierarquia e subordinação. Tá? Por que tu está repetindo isso, professor? Porque é o que cai na prova. Onde eu repito várias vezes é o objeto da questão de prova. O que eu preciso saber sobre os órgãos, especificamente para a prova da FEPESE? São sem personalidade jurídica, são as secretarias do Estado, em âmbito federal, os ministérios, em âmbito municipal, as secretarias. Como eu vou fazer uma prova estadual, eu preciso ter visão estadual. Então, são as secretarias de Estado. Ok? Um órgão pode ter CNPJ? Todos os órgãos do Estado têm CNPJ, só para vocês saberem. Tá? Posso ter um órgão na administração indireta? Sim. Depois que criar a entidade, pode até ter um órgão aqui. Mas isso é uma exceção. Tá? Vamos lá. Como é que eu crio e como é que eu extingo um órgão? Como é que eu crio e como é que eu extingo um órgão? Por lei. Existe exceção? Pedi para vocês memorizar. Qual é a exceção? Posso extinguir um órgão por decreto? Sim ou não? Sim. Como é que é o nome do decreto? Isso, o decreto autônomo. Quando é que eu posso extinguir um órgão por decreto autônomo? Quando ele não cria nem extingue órgãos, né? Ele só organiza a administração pública e não aumenta despesas. Tá? Então, eu posso usar aqui o decreto autônomo, mas não é para criar e nem para extinguir. É para organizar a administração. Tá? Então, por exemplo, mudar de lugar. Vamos pegar esse órgão, em vez de estar aqui, ele vai vir para cá. Esse está aqui, vai vir para cá. Mas sem criar nem extinguir. Só estou mudando de lugar. Aí pode, tá? Então, a organização pode ser por decreto autônomo. O que eu preciso que vocês memorizem? Que no âmbito estadual de Santa Catarina é possível um decreto autônomo, porque tem previsão na Constituição Estadual. Tá? Então, é essa a questão da prova da FEPESE. Beleza, então. O que mais que eu pedi para vocês? Quando os agentes atuam, a atuação deles é imputada ao órgão. Toda atuação dos agentes é imputada ao órgão. Teoria de imputação volitiva ou teoria do órgão. Se toda atuação é imputada ao órgão, qual é o princípio aqui da aula passada? Qual é o princípio onde toda atuação... agora quer ver que vocês lembram? O delegado que prendeu o fulano ou o Estado que prendeu o fulano? Qual é o princípio? Viu como vem o exemplo? É da impessoalidade. A teoria do órgão está relacionado à impessoalidade. Tá? Então, às vezes eu não lembro a teoria, mas eu lembro o exemplo. Tá? Por exemplo, teve um pessoal da PM que fez... Eu dei um exemplo na questão lá que envolvia a briga de um militar estadual com um militar das Forças Armadas. O pessoal não lembrava o artigo, mas lembrava o exemplo. Se eu lembrar o exemplo e acertar a questão, fechei 100%. Tá? Então, por exemplo, não lembrava lá o conceito de
a teoria do órgão, mas eu lembro que o delegado, que não é o delegado que prende, mas sim o Estado que prende. Ok, bateu, fechou igual. Ok? Porque, na verdade, tudo é prática, né? Então, importa o exemplo. Por que tu está falando isso? Eu estou associando assuntos para ficar menor, para vocês lembrarem dele, tá? Pessoal, existe uma classificação dos órgãos, tá? O Eli Lopes Meirelles, ele pega esses órgãos aqui e classificam em vários tipos de órgãos. Existem órgãos que são simples, existem órgãos que são compostos. Existem órgãos que são singulares, existem órgãos que são colegiados. Por exemplo, o TAT, o Tribunal Administrativo Tributário do Estado, é colegiado, é um colegiado que decide. Precisa saber isso para a prova da FEPES? Não. Tá? Mas é importante fazer uma leitura, porque se mudar a composição da banca, pode vir uma questão sobre classificação dos órgãos. Tá? Mas se nós pegarmos o histórico das questões, a gente não encontra. Tá? Então, só para vocês saberem, ó, quanto à estrutura, existem órgãos simples e compostos, singulares e colegiados, independentes, autônomos, superiores e subalternos. Tá? Então, cada um ali existe uma posição dentro dessa hierarquia aqui. Tá? Só para leitura de casa. Tá? Não vamos perder tempo aqui, vamos para aquilo que importa. Vamos lá. Qual a diferença entre órgão e entidade? Só olhando o nosso mapa aqui, sem olhar a teoria, sem olhar nada. Órgãos fazem parte da administração direta. Órgãos são sem personalidade. Órgãos são criados por desconcentração. Vamos lá. Entidades fazem parte da administração indireta, têm autonomia, têm personalidade jurídica própria, tem receita, patrimônio próprio. Na entidade, elas são criadas por lei ou autorizadas por lei. E fazem parte da administração indireta por descentralização. Ok? Então, não preciso ficar lendo. Se eu memorizar um mapa, é isso que importa para a minha prova. Tá bom? Então, fechou. Ah, outra questão que eu não falei, né? Nessa explicação rápida. Aqui tem subordinação. Aqui não tem subordinação, tem tutela. Tá? Para basicamente, são questões de prova. Pessoal, tudo que o professor está falando aqui, estou chamando várias vezes, são questões da FEPES. Tá? Então vamos lá, respirem fundo aí. Aonde está a previsão desse mapa aqui? Pegue aí a nossa apostila, vamos marcar. Artigo 37, inciso 19. Da Constituição Federal. Tá? Então, o conceito da administração pública que nós acabamos de ver vem da Constituição Federal, artigo 37, inciso 19. Todo mundo localizou? Vamos fazer a leitura. Artigo 37. Está no material de direito administrativo. Alguém achou qual é a página? Página 36. Beleza, vamos lá. Olha o que diz a Constituição. Somente por lei específica. Circula. Olha o esquema do professor aqui. Está bem colorido, mas onde está em vermelho são questões de prova. Tá? Então, somente uma lei específica cria a autarquia. E vejam que a Constituição já pula, ó, e autoriza a criação. Tá? De quê? Ó, de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação. A Constituição foi falha aqui porque ela não explicou bem, né? Qual fundação? É a Fundação Pública de Direito Privado. E o que a Constituição esqueceu? Da Fundação Pública de Direito Público. Então a redação ela foi mais simplificada. Quem é que explica tudo isso? A doutrina e a jurisprudência. Então, ó, vamos de novo. Somente por lei específica cria a autarquia e autoriza a criação da empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação, cabendo nesse último caso uma lei complementar definir a área de atuação. Memorizei o inciso 19. Vamos de novo. Somente por lei específica cria a autarquia e autoriza a criação da empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação, cabendo nesse último caso uma lei complementar definir a área de atuação. Fechou? Beleza? Só que nós vimos que eu preciso dividir as duas formas de autarquia. Desculpa, de fundação.
Existe a de direito público e a de direito privado. Tá? Beleza, então. Vamos adiante. Ok. Chegamos à nossa administração indireta. O que eu preciso saber da administração indireta? Que ela é criada por descentralização. E é através de uma lei específica. E essa lei específica cria e autoriza. Ela cria a autarquia e autoriza a empresa pública, a sociedade de economia mista e a fundação pública. E aí eu tenho que lembrar que a de direito público é criada. E a de direito privado é autorizada. Agora vamos lá. Professor, por que tu fala tanto em direito público e direito privado? Primeiro dia de aula. Vamos lá. Primeiro dia de aula. Direito público, direito privado. Tem diferença? Tem. Então, olhem para mim aqui, ó. Vocês vão lembrar no dia da prova. Ó. Desse lado aqui, direito público. Desse lado aqui, direito privado. De novo. Esse lado aqui, que pega a administração direta, autarquia e fundação, direito público. Aquele lado lá, direito privado. Beleza? Tem diferença? Isso tem. A FEPESE cobra muito isso. Então, aqui, ó, a relação é de direito privado. Aqui, a relação é de direito público, porque o Estado está acima. Agora vamos fazer a grande pergunta, o grande finale. Se é de direito público, tem prerrogativa, tem poderes especiais? Poder de polícia, pode desapropriar. Ok. Agora, desse lado aqui, direito privado, vai ter poderes especiais? Não. Agora vamos lá. Desse lado aqui, vai ter sujeições, restrições? Vai ter que fazer concurso público, licitação, respeitar o princípio da legalidade? Fechou. Agora, desse lado aqui, vai ter que fazer concurso público, licitação, respeitar o princípio? Sim. Então, olha o que o desenho está explicando. Que tem sujeição, mas não tem prerrogativa. Desse lado aqui, tem prerrogativa e tem sujeição. Ok? Então, isso aqui explica muita coisa. Muita coisa. Se eu entendi isso aqui, aqui já fechou 100% da aula para a prova da FEPESE. Só falta eu explicar aqui a autarquia, mais um detalhezinho, e aqui está o gabarito da prova da FEPESE. Basicamente aí. Tá? O resto agora é só para ficar bonito e perfumado. Tá? Vamos lá, então. A administração indireta, então, é formada por entidades. O que vocês têm que lembrar? Que as entidades, elas têm autonomia e têm personalidade. Tá? Eu faço um exemplo, um pouco, não considere o direito civil, aí, quem é advogado, mas eu dou um exemplo para ficar mais fácil de entender. Vamos pensar o seguinte, aqui está a família. A família é o quê? Administração direta. Tá? O filho pequeno, que mora em casa, que depende do mamá, da mãe, do pai, etc. e tal, é a desconcentração. Tá? Aquele filho maior que saiu de casa, ele tem autonomia. Ele tem autonomia e personalidade, ou seja, ele tem que saber aqui fritar um ovo, organizar a casa, gerenciar a casa. Tá? Então, isso aqui é a administração indireta. Olha a diferença. Esse aqui ainda depende muito daquele, né, da família aqui, ou seja, do ente federativo. Por isso que é sem personalidade. Claro que no direito civil, toda pessoa que nasce com vida tem personalidade. Mas só para dar um exemplo, tá? Então lembra que ó, o filho em casa, ele está muito ligado aqui ainda, ó, hierarquia e subordinação. Aquele filho maior que saiu de casa já tem mais independência. Tá? Então ele tem que, mas também em contrapartida, né, os pais, tipo, agora te vira. Né? Tu tem que ter autonomia, tu tem que arrecadar. Tá? Por isso que uma autarquia vai ter seu orçamento próprio, sua personalidade. Então, se eu quero discutir, vamos pensar aí, ó, um veículo da Universidade de Fronteira Sul, que é uma autarquia, bateu num carro aqui na esquina, passou o sinal vermelho. É a União que responde ou a autarquia que responde? A autarquia que responde. Porque ela já tem orçamento próprio, ela tem personalidade jurídica, ela tem seu próprio patrimônio, ela vai ser executada. Tá? Beleza, então. Vamos lá. Vamos agora adentrar as espécies. A mais importante para a FEPESE, sem sombra de dúvidas, é a autarquia. O que eu preciso saber? Ó? Só olhando o mapa mental. A autarquia é criada por descentralização,
faz parte da administração indireta, uma lei específica cria a autarquia. É isso aqui, basicamente, que eu tenho que estar memorizado. Fora isso, o que mais que eu preciso saber da autarquia? O que eu vou falar agora tem que estar na ponta da língua para vocês. Acorda aí. As autarquias desenvolvem atividades típicas de Estado. Como assim, professor? O que é típico de Estado? Atividade econômica é típica de Estado? Prestação de serviço público, típico do Estado. Tá? Então, lembre aí, ó, Universidade Fronteira Sul, INSS, IPREV, tá? Exemplos aí de autarquias. Agora, o que mais que eu tenho que saber da autarquia? A autarquia tem patrimônio e receita própria? Sim, por quê? Porque ela tem autonomia. Então, estão 2 gaivotas azuis aqui da prova da FEPES. Por que gaivota azul, né? Na ESA, na Escola Sargento das Armas, a gente usava gaivota azul, certo gabarito. Gaivota vermelha, errado gabarito. É assim que eles fazem nas escolas militares. Não tem o xizinho e o... É gaivota azul e gaivota vermelha, tá? Só para vocês saberem. Brincadeiras à parte, né? Vamos lá. O que eu preciso saber, então, sobre a autarquia? Desenvolve uma atividade típica de Estado, gabarito 1. Tem personalidade jurídica, gabarito 2. Tem patrimônio e receita própria, gabarito 3. Fechou? Ok. Existem outras informações? Sim. Mas que não contemplam todo o edital do DEAP. Exemplo. As autarquias têm bens públicos? Sim, tem bens públicos. Bens públicos são bem protegidos. Não pode sofrer uso capião, não pode sofrer penhora. Só que quando cobra isso, tem que estar no edital bens públicos. Não é o caso. Tá? Por exemplo, as autarquias têm imunidade tributária de impostos? Elas pagam impostos? Não. Por quê? Porque ela tem prerrogativa. Tá? Só que como não cai direito tributário para a prova de vocês, né, fica no estudo, mas não é o caso de saber. Agora, por exemplo, como é que uma autarquia paga quando ela deve? Da mesma forma que um órgão paga quando deve. Aqui, ó, o Estado, a administração direta, paga como deve. Através de precatórios. Tá? Através de precatórios é que se paga. Agora, se for uma exploração da atividade econômica, vai a leilão os bens aqui. Tá? Então, aqui vai ter uma diferença que nós vamos ver. Teve uma decisão da STF. Tá? Mas, basicamente, que é de direito público, as dívidas são pagas por precatórios. Então, se vocês ganharem uma ação contra a universidade, por exemplo, vão ter que aguardar o prazo dos precatórios para receber. Tá? Beleza, então. Por exemplo, um servidor que trabalha na Universidade Fronteira Sul, ou na UDESC. Ah, mas esqueci de falar, né? A UDESC aqui do Estado é uma autarquia estadual. Ok. O que mais que eu preciso saber aqui de importante para a minha prova? Eu vou adiantar um assunto que nós vamos ver nas próximas aulas, mas alguns já estudaram. Pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos. A responsabilidade é objetiva ou subjetiva? Objetiva. Quem não entendeu, é cena dos próximos capítulos que vai preencher isso aqui. Quando eu ensinar a responsabilidade, eu vou dizer que a responsabilidade do Estado é objetiva. Quem que é exceção? Quem explora atividade econômica, a responsabilidade é subjetiva. É a única exceção. Tá? Então, aqui é responsabilidade subjetiva. Todo o resto é objetiva. Basta eu provar conduta, nexo e dano causal. Talvez não faça sentido para a maioria, para alguns façam, que já estão estudados, mas vocês vão assistir esse vídeo várias vezes, e aí já vai ter a aula lá de responsabilidade. Quando vocês estiverem revendo, vocês vão dizer, agora a ficha caiu. É o artigo 37, parágrafo 6º, para fazer a leitura. Tá? As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado responderão pelos danos causados a seus agentes, nessa qualidade causar a terceiro, cabendo ação regressiva em caso de dolo ou culpa. Fechou? Então, são cenas dos próximos capítulos. Continuando, então, eu quero fazer umas questões de prova para vocês do que a gente viu aqui. Olha só. As autarquias, pessoal, existem várias espécies de autarquias. Eu vou explicar de forma rápida, mas com foco naquilo que cai na FEPES. Tá? Por exemplo, a Proficai não chegou em territórios ainda, né? Falou em territórios para vocês? Territórios são autarquias federais. Se criarem um território, ela vai falar em territórios, tá?
é uma autarquia federal. Cai na nossa prova? Não. Tá na teoria? Tá. Então não é o caso. Agora, conselhos de classe. Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Farmácia, Conselho Federal de Engenharia. Que espécies são? São particulares ou são entidades? O que vocês acham? São entidades, são autarquias. Todos os conselhos de classe são autarquias, com exceção de um, OAB. OAB não é conselho, não é autarquia. Por quê? Eu não posso deixar a OAB subordinada ao recurso do governo federal. Vocês viram a briga ali que está dando entre o presidente da OAB e o presidente da República? Imagina se ele tivesse o orçamento na mão dele. Ele ia dizer o seguinte: a partir de agora, corto pela metade do orçamento da OAB. Não é o caso. Ele pode falar o que bem entende, porque a OAB tem recursos próprios, não é vinculado ao governo federal, então, né, pode pedir, inclusive, o impeachment do presidente. Tá? Beleza, então vamos lá. O que mais nós precisamos saber para a nossa prova, que é muito importante? As chamadas agências reguladoras e as agências executivas. Aí eu preciso saber, tá? O que é uma agência reguladora e o que é uma agência executiva? As agências reguladoras, pessoal, são autarquias especiais. Professor, nem sei que tu está falando de autarquias especiais, agências reguladoras. Mas vocês já devem ter ouvido falar, inclusive, o presidente disse que vai fechar, que não precisa. Qual que é que ele falou que vai fechar? A Ancine. As agências reguladoras são a ANAC, Anvisa, Ancine, ANA, qual outra aí que faltou? ANTT, que é dos transportes, ANAC da aviação, ANA das águas, Ancine do cinema, Anatel, que é a que mais tem briga aí no judiciário, que é das telecomunicações. As agências reguladoras, vou botar exemplo aqui, ó, Anatel. Tá? Por que isso? As agências especiais, as autarquias especiais, elas fazem o quê? Elas fiscalizam os setores. Isso sempre foi assim, professor? Não. Vamos pensar aqui no estado, para vocês terem um exemplo. Como é que era para ter um telefone? Eu tinha que comprar ações da Telesc, no Rio Grande do Sul, da CRT. Eu era um acionista das empresas estaduais. Ter um telefone era ser acionista. Por isso que era caríssimo ter um telefone. Quem tinha ações, né? Inclusive depois puderam buscar na justiça essas ações. Então, o que aconteceu? Naquele momento, a Telesc, a CRT no Rio Grande do Sul estavam aqui. A telefonia estava aqui. O que aconteceu? Foi feitas as privatizações. Privatizou-se para que os particulares prestassem. Hoje, aí entrou no mercado a Brasil Telecom, a Oi, a Vivo. Tá, e aí simplesmente vamos botar essas empresas e ninguém vai fazer nada? Ou vão ter que fiscalizar elas? Então, com as privatizações, vem um novo fenômeno, que são as agências reguladoras. As agências reguladoras são uma cópia lá dos americanos, justamente essa questão de fiscalizar setores. Então, a característica das agências reguladoras são agências de fiscalização. Já as agências executivas são ligadas a um princípio. Qual é o princípio? Quem já estudou? Agências reguladoras estão ligadas a um princípio do LIMP. Qual é? Eficiência. E por quê? As agências reguladoras, elas firmam um contrato de gestão. As agências executivas. As reguladoras fiscalizam. As executivas estão ligadas à eficiência. Tá? Quiserem anotar aqui, ó, as agências executivas estão ligadas ao princípio da eficiência. Quando se criou o princípio da eficiência, se criou o contrato de gestão. E se criou o conceito de agência executiva. A agência executiva é uma agência que firma um contrato de gestão. Com quem que ela firma? Ela firma com um poder aqui, ó. E aí ela pode ganhar mais dinheiro desde que ela cumpra metas. Eficiência. Tá? Então, para a prova da FEPESE, a mais importante aqui que cai na prova são agências reguladoras e autarquias, essas duas questões aqui. Então, são 3 gaivotinhas aqui.
Fechou? Beleza. Continuando. Fundações. As fundações públicas, nós vimos que ela pode ser de direito privado, de direito público ou de direito privado. Qual a diferença? Direito público, prerrogativas e sujeições. Direito privado, só sujeições. Tá? Basicamente isso. Alguns doutrinadores chamam as fundações de direito público aqui de fundações autárquicas. De tão igual que são. Tudo que eu falei para autarquia serve para essa aqui. Por isso que elas são chamadas de fundação autárquica. Tá? Então, basta saber que ela desenvolve uma atividade típica, que ela tem patrimônio e receita própria. E que é uma pessoa jurídica de direito público. Feito? Basicamente isso. Tá? O que mais nós precisamos saber? As empresas públicas e sociedades de economia mista. Tá? As empresas públicas e sociedades de economia mista fazem parte da administração indireta e são autorizadas por lei. Eu posso ter uma empresa pública ou sociedade de economia mista. Elas são autorizadas por lei. Certo? E elas vão fazer parte da administração indireta. Na próxima aula, eu vou explicar a diferença entre prestadora e exploradora da atividade econômica. Acho que não vai dar tempo da gente ver aqui e fazer umas questões de prova. Tá? Então, a gente vai priorizar agora fazer questões de prova da FEPESE para vocês visualizarem o que a gente viu até agora. E aí, depois, na próxima aula, eu termino a parte aqui de empresa pública, sociedade de economia mista. Ainda vou explicar o consórcio público. E aí, terminamos a administração pública, tá? E aí já vamos começar controle na próxima aula. Vamos fazer questões de prova da FEPESE agora.